Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. E nós estamos chegando hoje ao Salmo de número 30. Abra aí então a sua Bíblia e vamos para o Salmo de número 30. Um salmo que na nota litúrgica, logo no começo do salmo, a gente já descobre que é um salmo de Davi e que foi composto no período da dedicação do templo. Ou alguém compôs, ou o próprio Davi compôs, mas foi usado talvez neste momento da dedicação do templo ou da própria casa de Davi. Alguns acreditam que pode ter sido. Mas o fato é que Davi escreve este salmo, dá-nos a impressão que ele estava passando ou por uma enfermidade, porque no salmo ele fala que foi curado, ou então ele estava passando por alguma dificuldade, algum tipo de perseguição. Então, neste salmo, quando a gente lê, a gente percebe Davi falando da maneira como o Senhor agiu na vida dele nesse período de ou enfermidade, ou de sofrimento, perseguição, e a maneira também como ele orou e falou com o Senhor e obteve a resposta do Senhor. E este salmo como todos os demais, faz parte, então, de um conjunto de hinários que eram usados como cânticos em louvor a Deus, poemas em louvor a Deus. E neste salmo, nós também vamos nos identificar bastante, porque, afinal de contas, Davi era alguém como nós, um ser humano, e teve a sua relação com Deus, que nos deixa muitas lições muito preciosas, para que nós também possamos seguir. Vamos então à leitura do Salmo de número 30, acompanha aí na sua Bíblia. O texto diz: Ó Senhor, eu te exaltarei, porque tu me levantaste e não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Ó Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me curaste. Senhor, tu me tiraste da sepultura, preservaste a minha vida para que eu não descesse à cova. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai seu santo nome, porque sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã. Eu, porém, dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste com que a minha montanha permanecesse firme. Apenas escondeste o rosto e fiquei perturbado. Senhor, a ti clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito haverá no derramar do meu sangue? E se eu descer a cova, acaso o pó te louvará ou proclamará a tua verdade? Senhor, ouve e tem compaixão de mim. Ó Senhor, sê o meu auxílio. Converteste meu pranto em dança, tiraste meu pano de saco e me vestiste de alegria, para que eu te cante louvores e não me cales. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Vamos orar? Senhor, fala conosco por meio deste salmo, dá-nos entendimento e pelo teu Santo Espírito, motive-nos e dê-nos força para que possamos viver de maneira a promovermos a tua glória em tudo aquilo que fizermos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Neste salmo de Davi, nós encontramos então este momento em que ele está passando por uma dificuldade ou então por uma enfermidade, e ele então conversa com o Senhor e ao mesmo tempo ele faz um chamado a todos para que louvem o Senhor. Dos versículos 1 até o versículo 5, nós encontramos exatamente isso. Davi falando sobre o seu livramento e convidando todos à adoração. Primeira parte do Salmo, versículos 1 até o versículo 5, livramento e convite à adoração. Segunda parte, versículos 6 até o versículo 10, a oração sincera de Davi. Versículos 6 a 10, oração sincera de Davi. E os últimos versículos 11 e 12, a celebração total. Perceba que o salmo começa e termina em alto astral, vamos assim dizer. Então a primeira parte de 1 a 5, livramento e convite à adoração. 6 a 10, oração sincera. E 11 e 12, celebração total.
É isso que nós encontramos em Davi. E algumas coisas já são muito importantes a gente ressaltar. Só de lermos o Salmo, a gente já descobre que todas as pessoas sofrem. Nós estamos lendo aqui o Salmo de alguém que foi um rei. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, foi um homem que errou bastante, mas não teve dificuldade de ir pedir perdão ao Senhor e assim experimentar cada vez mais do Senhor, mas ele experimentou o sofrimento. E isso quer dizer que qualquer pessoa passa por situações difíceis, seja perseguição, seja enfermidade, sejam problemas diversos, todos nós passamos, e isso fica muito claro no Salmo. E, ao mesmo tempo, todos nós temos a mesma possibilidade que Davi teve, de falar com o Senhor em oração e colocar diante dele aquilo que é a nossa necessidade, o nosso desejo, e ele então, com certeza, vai responder-nos de acordo com a sua santidade e soberania. E é isso que Davi faz do Salmo, e é isso que a gente consegue perceber. Mas vamos às partes que nós separamos aí o Salmo. Versículos de 1 a 5, ele fala do livramento que ele recebeu do Senhor e faz um convite para que todos possam adorar ao Senhor. Ele começa dizendo que exaltarei ao Senhor porque tu me levantaste e não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Davi está falando assim, olha, Senhor, eu vou te louvar, porque a minha experiência contigo foi muito positiva. O Senhor foi aquele que veio e me levantou e não permitiu que os meus inimigos rissem de mim. Isso a gente encontra também essa mesma ideia de adorar ao Senhor, de exaltá-lo, de celebrá-lo em outros salmos. Vários salmos falam isso, mas eu separei aqui o salmo de número 118. Abra lá na sua Bíblia, Salmo 118, versos 28 e verso 29. 118, 28 e 29. Lá o Salmo diz assim, tu és o meu Deus, eu te renderei graças, tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Davi começa o Salmo, como já falamos em alto astral, celebrando ao Senhor, exaltando ao Senhor, porque ele foi liberto pelo Senhor e o Senhor não permitiu que os inimigos rissem dele. Mas ele continua aqui, ele dizendo, versículo 2, clamei a ti e o Senhor me curou. Ele clama e o Senhor cura. Ele clama e o Senhor responde. Em alguns salmos a gente vê o próprio Davi pedindo ao Senhor, Senhor, não te faças surdo às minhas orações. E aqui ele, como que dando a resposta, realmente o Senhor não ficou ou não se fez de surdo. Ele ouviu e respondeu à minha oração. O Senhor me tirou da onde? Da sepultura. O Senhor preservou a minha vida. Parece que o receio de Davi era com relação à morte. E aí então ele diz, olha, o Senhor ouviu o meu clamor e não permitiu que eu chegasse à morte. Vamos lá no Salmo de número 6. Salmo de número 6, versículo 2. Salmo 6, 2. O texto diz, Senhor, tem compaixão de mim, porque sou fraco. Cura-me, Senhor, porque meus ossos estão abalados. Talvez de novo aqui a ideia de enfermidade. Agora Salmo 103, versículo 3. Salmo 103, versículo 3. O salmista aí diz o seguinte, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. E esse salmo ele é muito bonito, porque ele começa com ó minha alma, bendize ao Senhor. E aí ele vai falando os motivos pelos quais ele deveria falar bem do Senhor, louvar ao Senhor. É Ele quem cura todas as tuas enfermidades. E aí você de repente está pensando, mas eu conheço um monte de cristão que morreu com uma determinada enfermidade. Pois é, a morte não é o fim. A morte é só o começo da vida eterna. E lá na vida eterna não há nenhuma enfermidade. Por isso, quando acontece a morte, de repente a pessoa, logicamente todo mundo vai morrer por conta de alguma coisa.
Mas quando a gente morre por conta de alguma coisa, de fato, nós estamos sendo curados. E quem é que faz isso? O Senhor faz isso. Aqueles que têm a Jesus como Senhor de suas vidas, então são salvos, vão passar a eternidade com o Senhor, aonde não há pranto, não há lágrimas, não há dor, não há enfermidade. Mas é claro que existe o outro lado. O outro lado é daquelas pessoas que não têm a Jesus como Senhor de suas vidas, não o receberam ainda e não são salvos. Se morrerem, vão para um lugar onde há choro, onde há pranto, onde há ranger de dentes, onde há sofrimento eterno, que é o inferno. Mas Davi está dizendo, olha, eu clamei e o Senhor me curou. E é Ele, de fato, quem cura todas as nossas enfermidades e nos ajuda em todos os momentos de problemas pelos quais nós passamos. E aí, então, Davi, tendo começado assim, agora ele convida todo mundo, olha, vamos louvar ao Senhor, cantai ao Senhor, é isso que ele diz aí no Salmo de número 30, voltemos para lá. Versículo 4, cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai o seu santo nome. Salmo 149, versículo 1, traz a mesma ideia. Aleluia, diz o primeiro versículo, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na assembleia dos santos. Cantai ao Senhor. É isso que toda pessoa que faz parte daqueles que adoram ao único Deus verdadeiro e ao seu Filho Jesus, aqueles que realmente entregaram sua vida a Ele, devem fazer. Devemos cantar louvores ao Senhor. E no saltério, como a gente diz, no conjunto de salmos, nós encontramos isto de maneira assim, abundante. Sempre um convite para que todos louvem ao Senhor. E por que a gente deve louvar ao Senhor? O versículo seguinte vai falar. Porque a sua ira dura só um momento. O seu favor, ou no seu favor, está a vida. E olha, ele continua, o choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem pela manhã. Por que a gente tem que louvar ao Senhor? Porque apesar de nós sermos pecadores, falhos, insistimos em caminhos errados, o Senhor nos corrige, mas a sua ira dura só um momento. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê em vários momentos a ira do Senhor se manifestando. E quando a ira do Senhor se manifesta, no Antigo Testamento a gente vê isso, milhares de pessoas sendo mortas. Tudo isso para ensinar ao povo que Deus é santo e não permite pessoas que queiram se aproximar dele de qualquer jeito. E vários são os momentos que a gente vê isso. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente continua vendo a manifestação do Senhor em ira muitas vezes. Atos capítulo 5, aquele casal que vendeu uma propriedade e mentiu sobre o valor da venda para então dedicar ali. Eles não eram obrigados a entregar o dinheiro, era voluntário. Mas eles queriam, parece que aparecer, fazer como todo mundo estava fazendo, mas ao mesmo tempo tiveram um amor muito grande pelo dinheiro. Então eles combinaram, vamos dizer que a gente fez a venda por tanto e vamos só entregar isso, o restante fica para nós. E aí o texto nos conta lá em Atos capítulo 5 que os dois morreram. A ira do Senhor veio sobre eles. Mas em todos os momentos vocês vão perceber que o Senhor age com ira, mas de repente ele recolhe a sua mão. E várias vezes ele diz, olha, eu não vou mais fazer isso. Após o dilúvio ele diz, eu não vou mais destruir a terra com água. Em outros momentos ele diz, olha, eu vou reter a mão, ou ele mesmo retém, fica visível isso. Porque a ira do Senhor dura só um momento. Quantas vezes o povo de Israel, enquanto na sua caminhada, ou mesmo já instalados na terra prometida, o Senhor veio e agiu com ira contra eles, milhares morreram, mas o Senhor parou. Porque a ira do Senhor dura só um momento. Hoje é a mesma coisa, por isso nós somos convidados a louvar ao Senhor, a cantar em louvor e adoração a Ele. O texto também diz que o choro pode até passar a noite com a gente. Essa é a ideia do texto. Ele chega para passar a noite com a gente. E aí a ideia do sofrimento. Ele está usando figuras poéticas para dizer, olha, todo mundo vai passar por sofrimentos. E esse sofrimento vai parecer como uma noite
enorme, aquela noite parece que não tem fim. Porém, ela vai ter um fim, e a alegria então virá pela manhã. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente descobre essa mesma ideia. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. Olha aí na tua Bíblia, segundo aos Coríntios 4, 17 e 18. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas aquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Olha o que ele diz, pois a nossa tribulação leve e passageira. Parece que ele está mentindo, porque a hora que a gente passa pelo problema, ele não nos parece leve, muito menos passageiro. Parece que é aquela noite que não acaba, e parece um peso que a gente não vai aguentar. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, ele diz que as nossas tribulações são leves e são passageiras. E elas não podem ser comparadas à glória que nos está reservada no futuro. Por quê? Porque nós não fixamos os nossos olhos nas coisas visíveis, mas naquelas que não se pode ver. Porque as coisas visíveis são o quê? Temporárias, é deste mundo. Ao passo que as que não se veem são eternas. Lembra um pouquinho Hebreus capítulo 11, versículo 1. Nós fixamos os olhos naquilo que a gente não vê. Isso é fé. E aí depois a gente vai encontrar lá no capítulo 12, o chamado, em Hebreus, né, capítulo 12, o chamado para a gente fixar os olhos em Jesus, que a gente não vê. Ao invés de fixarmos os nossos olhos nas coisas que nós vemos e elas são passageiras. E aí a ideia aqui do texto, assim como do Salmo, aonde nós somos chamados a cantar, por quê? Porque o choro pode durar até uma noite. Quer dizer, pode ter até um período. E lembra, a figura são figuras de linguagem que Davi está usando, não é uma noite literal, porque tem alguns problemas que ele começa agora e vai terminar daqui 2, 3 anos. Mas a ideia é, comparado à eternidade, o sofrimento que a gente vive aqui, por mais longo que ele possa parecer, comparado à eternidade, ele será como uma noite mal dormida apenas. Então eu posso cantar louvores ao Senhor. Há pessoas que têm problemas e lidam com esses problemas quase que a vida inteira. Mas uma vez que elas têm a Cristo, ao partirem deste mundo vão para o céu, para a eternidade. E o que são o tempo, ou o que é esse tempo vivido aqui, o que são os dias vividos aqui, comparado à eternidade. Que você esteja aí vivendo há 80, 90 anos, 30, 40. Nosso querido irmão Luiz José, que viveu mais de 100 e lá vai anos, né? Quase 110, 115 anos, ele viveu. Mas o que são esses 115 anos perto da eternidade? Gente, é nada. É por isso que ele diz que a nossa tribulação leve e passageira vai passar, se já não passou. E se passou, vai vir outra, né? Como a gente sempre costuma brincar, a vaga está limpa, chega alguma outra coisa. Esse ano talvez é um ano para a gente lembrar dessas verdades e lembrar desse convite de Davi que ele está fazendo no Salmo 30. Olha, cantem louvores ao Senhor. Por quê? O choro pode durar até uma noite, esse vírus pode durar não sei até quanto tempo, mas a alegria vem pela manhã, vai chegar. Vai voltar as coisas como alguns de nós estamos almejando. Não sei se vai ser como era, mas enfim, daqui a um tempo as coisas vão acalmar. Se estivermos aqui, se não formos levados para a eternidade com o Senhor, veremos. Passou. E a gente tem que lembrar disso e mantermos a nossa adoração a Deus, sabendo que a alegria virá pela manhã. Davi tinha essa consciência, mas ele teve essa consciência porque ele falou com Deus.
E a ideia que a gente está tentando trazer isso é sobre isso, a ideia de que ele chora, ele recebe a cura, ele ora a Deus. E ao perceber quem é Deus e como Deus age, ele é capaz de escrever estas verdades. E nestas verdades que ele escreve sobre o seu livramento, ele faz o convite, olha, louvem o Senhor. Porque a ira do Senhor é passageira. Assim como passageiro também são os problemas que a gente vive. E a alegria do Senhor, ela vem e ela permanece nas nossas vidas. Mas quando Davi estava passando pelos problemas, lembra que a gente falou que ele é alguém como nós? Ele também orou. Na verdade, ele também chorou. E ele orou enquanto estava ali passando pelos seus problemas. E aí a gente consegue perceber, nos versículos seguintes, a oração de Davi, que foi uma oração sincera. E eu anotei aqui que foi uma oração sincera, um pouco sem noção. Uma oração sincera, um pouco sem noção, mas foi uma oração sincera. Veja aí na sua Bíblia, versículos 6 até o versículo 10, a gente já leu, e você vai perceber que no versículo 6, Davi cometeu um erro que a gente costuma cometer. Ele diz assim, eu, porém, dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Você já percebeu que quando você está bem, quando as coisas estão caminhando, né, a coisa está no ritmo legal, a coisa vai indo, você está com tudo nos seus devidos lugares, você começa a se achar, eu estou bem. E pior do que isso, a gente se acha, estou bem, aí começa a ver o outro ali, o outro aqui, passando por alguma situação, e a gente até dá aquela estufada no peito, mas está passando por isso, porque se tivesse feito, ou se não tivesse feito isso, e a gente começa a se achar, né? E Davi cometeu esse erro também. Ele começou a se achar. Ele achou que estava bonito na foto. Mas isso, lá em Jeremias, capítulo 22, versículo 21. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, Jeremias 22, verso 21. Jeremias 22, 21. O Senhor conversando com o seu povo. 22, 21 de Jeremias. Capítulo 22, verso 21, diz assim, falei contigo no tempo da tua prosperidade, mas tu disseste, não escutarei. Este tem sido o teu procedimento desde a tua juventude. Não ouves a minha voz. Não ouve por quê? Está bem, está na prosperidade. Quando está tudo bem, você sabe disso, que nós temos a tendência de ser assim. Quando está tudo bem, está tudo correndo legal, a gente não tem tempo para ler Bíblia, não tem tempo para orar. Quando está tudo legal, a gente fica até assim, sabe que hoje é domingo, hoje é dia de culto, mas acordar cedo para ir na escola bíblica, não vou acordar cedo não, eu vou de noite. Aí chega de noite, passa a tarde inteira fazendo suas atividades de recreação, chega à noite, estou tão cansado, acho que eu não vou hoje não, domingo que vem eu vou. Quando a gente está bem, a gente não quer nem ouvir a voz de Deus. Aí quando a corda aperta, rapaz, precisava... Estou com a vontade de voltar, de estar nativo, agora eu quero ler Bíblia, eu quero orar, eu quero fazer isso. Nós somos assim. Na prosperidade o Senhor fala e a gente escolhe não ouvir. Mas Davi falou isso. Eu estava bem, achei que não ia ser abalado. Outro texto interessante é Provérbios capítulo 1, verso 32. Provérbios 1, 32. Provérbios capítulo 1, verso 32. O texto diz, porque o desvio dos tolos os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Percebeu? A prosperidade pode destruir. Por quê? Porque a pessoa, como Davi, se acha, eu estou bem, não vou ser abalado. Voltando lá para o Salmo de número 30, é isso que ele está falando. Eu estou bem. Minha conta bancária está em ordem, minha saúde está em ordem, meu casamento está em ordem, meus filhos são uma beleza, está tudo no devido lugar, meu trabalho não está ameaçado com essa história de vidas, está tudo tranquilo, não serei abalado. Irmãos, isso é um erro, e Davi entendeu que isso foi um erro. Quando nós estamos, digamos, passando por momentos estáveis, de estabilidade, de prosperidade, tomemos cuidado. Porque é nessa hora que a gente pode levar os grandes tombos. Mantenhamos a nossa humildade, mantenhamos o reconhecimento de quem somos perante Deus. E perante Deus nós não somos nada,
somos alguma coisa perante Ele por causa do sangue de Cristo, que nos limpa e nos garante a aproximação a Ele. Mas por nós mesmos não somos nada. E Davi cometeu esse erro e ele percebeu esse erro. Versículo 7. Tu, Senhor, pelo teu favor, quer dizer, pela tua bondade, fizeste com que a minha montanha permanecesse. Em outras palavras, bom, o Senhor foi tão bom que permitiu que o meu reinado continuasse legal. Mas aí o texto continua. Apenas escondeste o rosto e fiquei perturbado. O Salmo 104, verso 29 diz: escondes o rosto e ficam perturbados. E se lhes tira a respiração, morrem e voltam ao pó. Salmo 104, verso 29. Davi percebeu o que ele havia falado. Ele falou, eu estou bem, eu não vou ser abalado. O Senhor manteve tudo que eu tinha, mas só virou o rosto. E aí a coisa desandou. Eu fiquei perturbado. Meu irmão, minha irmã, se o Senhor der uma torcidinha em alguma coisinha, se ele virar o rosto, nós ficaremos perturbados. Então, por favor, vamos todos nós não cair no erro que Davi caiu, de achar que ele estava tão bem que nada poderia abalá-lo. Nada poderia mexer com a vida dele. Se você está bem, olha, mantenha-se humilde diante do Senhor e dependente do Senhor. Se você está mal, passando por problemas difíceis, lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Continue confiando e dependendo do Senhor. Se você também, se você está bem na prosperidade, continue humilde diante do Senhor e confiando e dependendo plenamente dele e reconhecendo que se você está assim, é por causa do favor do Senhor. Não queira tomar essa atitude. Davi tomou e não se deu bem. E nessa problemática que ele está vivendo agora, por conta dessa exaltação que ele fez a si mesmo, ele ora. E o positivo é isso, ele ora, ele vai falar com Deus. Ele vai conversar diretamente com o Senhor. Versículo 8. Senhor, a ti clamei, e ao Senhor supliquei. E aí ele ora de maneira sincera, um pouco sem noção, mas sincera. Você viu a oração que ele fez? Que proveito haverá no derramar do meu sangue? Senhor, ele está dizendo, Senhor, se eu morrer, que valor vai ter a minha morte? Se eu morrer, quem vai te louvar? Acaso o pó pode te louvar? Ou quem proclamará a tua verdade? Davi está negociando com Deus, ele está dizendo assim, Senhor, se eu morrer, quem é que vai te adorar? Senhor, se eu morrer, quem é que vai falar do Senhor para as pessoas? Davi está barganhando com Deus, é totalmente sem noção. Ele está dizendo, Senhor, se eu morrer, o Senhor vai perder um adorador e um evangelista. E é claro que nós estamos lendo aqui, a quantidade de revelação que Davi tinha naquela época dele é diferente da quantidade de revelação que nós temos hoje. Lá naquela época, eles entendiam que ao morrer realmente acabou. Foi para a sepultura, ali acabou. Hoje nós entendemos que não acabou. Após a morte, entra a eternidade. Entrando a eternidade, você salvo, você vai para o céu e vai adorar ao Senhor por toda a eternidade. Então a nossa morte não acaba com a nossa adoração. Na verdade, ela dá início a uma adoração eterna. Mas ele não tinha essa condição, então ele está barganhando com Deus. Ele está tentando convencer a Deus de que a melhor coisa a ser feita é deixá-lo vivo. Porque Deus, se Deus permitir ele morrer, Deus é quem vai perder, um adorador e um evangelista. Percebe a oração sem noção? Assim como nós também, quando passamos por problemas, começamos a fazer orações sem noção. E é por isso que é muito importante a gente ter o conhecimento das Escrituras. E para ter o conhecimento das Escrituras é importante a gente ler as Escrituras. Para que ao orarmos em meio aos problemas, a gente não ore sem noção, mas oremos com sabedoria. Agora, se você já tem orado sem noção, não precisa entrar em crise, porque assim como o Senhor compreendeu as limitações de Davi, Ele compreende também as nossas. O favor dele dura para sempre. Então, acalma o teu coração, mas não deixe de buscar conhecer a palavra de Deus para orar com sabedoria. Isso é muito importante. E aí depois, Davi vai falar no verso 10, Senhor, ouve e tem compaixão de mim, ó Senhor, sê o meu auxílio. Digamos assim, ele começou a oração correta porque ele buscou ao Senhor, isso é muito bom e buscou de maneira sincera,
A sinceridade dele foi meio sem noção, mas ele falou o que estava no seu coração, e aí ele termina falando que o Senhor, pedindo ao Senhor para ouvir a oração dele, ter compaixão dele e ser o auxílio dele. É isso que eu e você temos que fazer em meio ao sofrimento. Temos que ir à fonte, e a fonte é o Senhor. Falar com ele, derramar diante dele, dizer para ele aquilo que queremos, mas orar para que ele faça a vontade dele na nossa vida, seguindo o modelo de Jesus no Getsêmani. Se for possível, disse Jesus, falando com Deus, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Não seja a minha vontade a prevalecer, mas a tua vontade soberana a prevalecer. Então você pode sim dizer para o Senhor aquilo que você deseja, mas sempre lembre de colocar acima do que você deseja a vontade de Deus. Senhor, faça aquilo que é o melhor. Davi, neste salmo, então a gente já aprende com ele que ele começou o salmo falando do livramento que ele recebeu, convidando todos a cantarem ao Senhor, porque o Senhor também age na nossa vida como agiu na vida dele. Mas depois ele também se lembra do momento em que ele estava lá na angústia, que na verdade antes de chegar na angústia ele estava bem e se achou, nem nada vai me abalar. Mas aí o Senhor deu uma cutucadinha nele para ele perceber que ele era só pó e que o pó depende totalmente do seu Criador. E aí então ele ora um pouco sem noção, mas com muita sinceridade, e ele então experimenta a salvação que o Senhor dá, o auxílio, a cura que ele falou no começo. E agora ele repete essa ideia, celebrando ao Senhor, versículos 11 e 12. E ele afirma, o Senhor converteu o meu pranto em dança. O Senhor converteu o meu pranto em dança, tirou-me aquela roupa de luto ou de humilhação, pano de saco, e me vestiu de alegria. Para quê? Para que eu te cante louvores e não me cales. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, diz que há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Davi falou, olha, eu já passei por este período, mas veio o Senhor e converteu o tempo de choro em dança. O Senhor me tirou aquelas roupas de saco, de humilhação, e me vestiu de alegria. E quando a gente olha para o que o Salomão escreve lá em Eclesiastes, a gente descobre que há tempo realmente para todas as coisas. E a gente gosta de saber que há tempo para todas as coisas, mas não gosta de saber que uma dessas coisas é o tempo do choro, é o tempo do pranto, é o tempo do sofrimento. E é importante que a gente se lembre disso. Nós não estamos isentos do sofrimento. A isenção total do sofrimento vai acontecer quando estivermos com o Senhor no céu. Mas enquanto neste mundo, o próprio Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições aqui neste mundo. Mas para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E hoje nós temos ao Senhor conosco, temos o Espírito Santo dele que habita em nós e nos dá todas as condições para fazermos o que Davi disse que faria no finalzinho do Salmo. Ele diz, eu te louvarei para sempre. E nós poderemos e já podemos louvar ao Senhor para sempre, a começar de agora, mesmo que agora estejamos passando por momentos de sofrimento, mesmo que o nosso canto seja um canto acompanhado por lágrimas e voz embargada, mesmo que a nossa celebração a Deus seja acompanhada muitas vezes do silêncio, porque a gente não consegue sequer falar. Mas o meu coração precisa estar pronto para entender que se eu estou passando, é porque Deus permitiu ou Deus promoveu este momento para que o nome dele, por meio da minha vida, fosse glorificado. E é muito importante a gente lembrar aquilo que o Novo Testamento fala, que Deus jamais coloca sobre nós um peso além daquele que podemos suportar. O que nós passamos é porque Deus sabe que nós temos capacidade nele de suportarmos. Então, meu irmão e minha irmã, quando a gente termina este salmo, a gente consegue perceber exatamente isso, que Davi foi alguém que, passando por um momento de dificuldade, ele vai ao Senhor, ele clama ao Senhor,
ele ora, ele chora e recebe do Senhor a cura. Você também e eu, nós podemos fazer a mesma coisa nos momentos difíceis pelos quais passarmos. E podemos e devemos, como disse o próprio salmista, de olharmos para aquilo que a gente não vê, fixarmos os nossos olhos no Senhor e cantar a Ele, louvar a Ele, celebrar a Ele, sabendo que Ele em todo tempo cuida de nós. Falar com Ele em oração, oração sincera, baseado na sabedoria bíblica. E mesmo se a gente der uma escorregada e orar alguma coisa sem noção, o Senhor compreende. Temos a Jesus que intercede por nós, que vai lá, tipo assim, interpretando as nossas orações. Olha, Deus, foi mais ou menos isso que Ele quis dizer. Ele orou errado, mas Ele quis dizer isso. Confiemos plenamente nisso. E a você que não tem a Jesus como Salvador, talvez você está passando por problemas e não tem essa convicção de que o Senhor é presente e ajuda você. O que nós sempre estamos sugerindo é que você reconheça a Jesus como o Senhor da tua vida. Deixa Ele ser o dono da sua vida, para que você então seja salvo. Volte os seus olhos para a Bíblia, lendo a Bíblia, buscando conhecer a palavra de Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, então leia toda a Bíblia e antes de ler, faça a oração: Senhor, fale comigo, abra os meus olhos para que eu consiga entender as verdades que estão aqui na Bíblia, a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Ele abrirá os teus olhos. E se você ainda não tomou essa decisão, você vai, ao ler a Bíblia, encontrar um versículo que eu vou citar aqui. Mateus capítulo 11, versos 28 até o 30, que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas pessoas estão com o coração carregado de medo, estão sem esperança, estão apavorados, estão cansados, estão sobrecarregados, precisando de alívio. E o Senhor está fazendo esse convite: olha, venha a mim, não deixa para amanhã, venha agora. Feito aquela criança que no meio da noite acorda assustada com alguma coisa e corre da sua cama para a cama dos pais e vai lá e deita pertinho de papai e de mamãe e consegue ali encontrar a segurança. É mais ou menos esse o convite que o Senhor está fazendo para você, que hoje está como uma criança assustada, que precisa de alívio e descanso. Quem pode oferecer isso? Somente Jesus. Então, entregue a sua vida a Ele, receba-o como Senhor da tua vida, para que você seja salvo. E a você que já tem ao Senhor como seu Salvador, faça a mesma coisa. Permita que Ele seja o Senhor da tua vida. Já que você o recebeu como Salvador, permita que Ele seja o dono. Apegue-se a Ele por meio da palavra. Deixe que Ele ministre de fato ao teu coração. Desta forma, você experimente cada vez mais do Senhor. Então, neste salmo, Davi foi curado após ter chorado, após ter orado. Que você e eu experimentemos isto para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã, por esta palavra. Somos agradecidos porque este livro tem sido preservado ao longo dos séculos. Nós podemos lê-lo hoje e também sermos abençoados pela Tua palavra. Oramos por cada pessoa que pôde ter acesso a esse vídeo e oramos para que o Teu Santo Espírito as convença de que elas precisam ter Jesus como Senhor de suas vidas e que elas possam então se entregar totalmente a Ti, para que sejam salvas e tenham a entrada no céu garantida por meio desta atitude de receber ao Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.